Só recapitulando, na semana passada, a gente, né, que a gente falou do fermento lá, né, dos fariseus, né, a questão do pedido de sinais, e a gente acabou fechando quando Jesus, né, que Jesus perguntou para Pedro quem ele era, né, e ele fala que ele é filho de Deus. E ele fala que ele foi revelado pelo Pai para ele. E depois, logo em seguida, ele fala com Pedro, retira de Satanás. Porque quando ele fala da morte, Pedro vira para ele e fala que isso não vai acontecer com ele, né? Então, a gente terminou, né, nessa parte. Né, ele falando do que ele ia passar, das tribulações, né, que ele ia passar. E aí, Mateus 17. Vamos lá. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Essa parte aqui, o que eu fiquei pensando? Por que será que ele escolheu Pedro, Tiago e João, né? Porque ele tem 12 discípulos. Aí eu fiquei pensando, por que ele escolheu esses 3? Pedro, a gente sabe que Jesus já era puxa-saco de Pedro. Mas vamos combinar. Né? Vamos combinar que ele já tinha uma preferência ali. Mas eu fiquei pensando, por que será que ele escolheu esses 3? Eu não procurei nenhuma referência a respeito disso, não. Mas eu fiquei pensando, por que será? O que levou ele a levar os 3? Porque no capítulo 2, no versículo 2 fala assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E aí, tipo assim, por que ele escolheu esses 3 para ele mostrar essa... Imagina, Tiago, que é algo sobrenatural que estava acontecendo ali, né? Imagina, o rosto transfigurou. Para transfigurar é porque perdeu a forma, né? Quando transfigura é porque ele perde a forma, ele cria uma outra... Não sei o que pode ter criado na frente deles. E falou que resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagina o brilho. Eu lembrei de Paulo quando Paulo caiu. Porque foi assim, né? Que ele viu uma forte luz, não foi? Alguma coisa assim? Então, imagina. Por que será que ele escolheu esses 3? E era Pedro que estava com ele, lindeza, quando ele ressuscitou a menina no quarto? Não lembro mesmo. Ou aquele do The Chosen também, né? Vamos saber também se aquilo ali não é coisa do The Chosen, né? Mas eu não... Enfim, uma coisa que me veio na cabeça, deixa eu anotar aqui, porque eu não anotei essa semana não, foi por que ele escolheu esses 3, entendeu? Isso ficou na minha cabeça. Por que ele escolheu dos 12? Por que ele escolheu, entendeu? Os 2, esses 3, né? Por que ele não chamou todo mundo? Entendeu? Por que ele subiu, né? E falou no alto do monte. Né? E ele foi pro alto, conduziu em particular o alto do monte. Aí eu fiquei pensando, Você já parou pra pensar, me veio a cabeça aqui agora, já parou pra pensar que, se eu não me engano, foram os mesmos 3 que foi com ele na hora do orar lá? No Getsemane? Foi esses 3? Se eu não me engano, foi. Você quer ver o pão de queijo ali, Linda? Tá do seu gosto? Como é que ele tá faturadinho? Se eu não me engano, foi exatamente os 3. Só confere aqui. Você tá mais acostumado? Você tá mais acostumado? Tá bom. Deixa uns minutinhos aí pra terminar de só pegar o calor do forno. Pode. Você não esquecer. Senão você vai comer quente demais. Então me vem... Processando até agora aqui.
Então me veio duas coisas na cabeça, né? Essa coisa do alto do monte, o sermão do monte. Você já reparou que muitas coisas é no monte? Né? O sermão lá da montanha. Aí ele chamou eles para o alto do monte. Eu ouvi num dos vídeos que eu vi falando que o monte, ele tem muito significado de revelações, de grandes revelações, assim, sabe? Tem essa como se fosse essa característica, né? Da época, assim. Mas eu não sei. Mas o que me chamou a atenção foi por que ele escolheu esses três, assim, dos 12, tipo assim, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, né? Falando com Jesus. E aí eu pesquisei, e o Elias foi aquele que falam que ele não morreu, né? Que ele foi arrebatado. Que fala que, tipo, veio um furacão. Será que foi um furacão de verdade, Lindez? Porque fala de cavalo, veio uma carruagem de fogo. Eu pensei nos dragões do mar, né? Eu falei, o que será que significa isso? Eu tenho o seguinte, dentro do que o pessoal do Connect falou lá, que tipo assim, que ele não morreu, que ele subiu ao céu. Isso. Em relação ao fato dos três estar aí, né? Principalmente o Moisés e Elias. Que eles falam que Elias não morreu. Isso. E eu falei, mas e Moisés? Moisés Moisés morreu. ficou claro na Bíblia que ele morreu no deserto. Sim. E aí? Aí eu não lembro agora o que eles respondem, mas assim, O vídeo a que gente eu sabe que na vi. verdade as respostas, na maioria das vezes, são evasivas, né? Porque eles não conseguem explicar, é meio chicó. Não, Chico, eu vi é uma meio chicó. falando assim, tipo assim, o cara realmente, ele questionando, ele falou assim, tá, Jesus, ó, o Deus proíbe falar com mortos. Então, Jesus, ele fez uma contravenção? Porque o Elias não morreu, né? Ninguém encontrou o corpo de Elias e tudo. Moisés, ele foi enterrado. Só que numa passagem fala que Jesus ressuscitou Moisés. Então, Que passagem fala que Jesus ressuscitou Moisés? eu tava ouvindo no carro. Tipo assim, que Jesus, que falando do. Que ele ressuscitou, que tipo assim, que ele está ao meu lado, alguma coisa assim, tipo. Não ressuscitou em corpo. Mas assim, Aí aí ele virou e falou, ele é crente. Ele falou assim, quem sou eu pra contradizer, né, e tudo. Então, tipo assim, aceita que dói menos. Foi mais ou menos assim. Só que deixou claro, tipo assim, Moisés morreu, ele foi até enterrado. Cita até o nome do lugar onde ele foi enterrado, assim. Aí fala, você encontrou alguma coisa? Beleza. No livro dos Espíritos, fala que ele diferencia a ressurreição da reencarnação. Uhum. Só que ele trata a ressurreição. Eu estava lendo esses dias, já li algumas vezes assim para ver se eu vi alguma coisa diferente, mas eu ainda não consegui ver não. Mas basicamente assim, acho que é um dos pontos que eu discordo do livro lá, porque é o seguinte, ele traz a visão de que o ressuscitar seria voltar à vida alguém que morreu. Uhum. Só que assim, eu vejo na Bíblia que quando eles estão falando da ressurreição, ok, poderia ter essa visão, mas na verdade era a forma como eles achavam que era. Porque um espírito foram um fenômeno de materialização muito clara. Então, na verdade, eu Na vejo. Bíblia tem muita materialização, né? Tem muita materialização. Você vê que o espírito morreu e aí foi materializado para as pessoas verem que, tipo, tinha uma vida após a morte, né? A minha visão é de que ali, aqueles fenômenos que aconteceram foi para mostrar que existia vida após a morte. Uhum. Uhum. Só que, assim, eu concordo que os hebreus, os judeus, etc., eles viam a ressurreição como voltar à vida no mesmo corpo. Só que, na verdade, com o Espiritismo, a gente já tem a clareza que, na verdade, aquelas aparições ali foram materializações dos espíritos. Foram materializações. E então, assim, eu vejo que o Espiritismo perdeu a oportunidade, ou pelo menos, assim, na minha compreensão, né? De explicar que, na verdade, os fenômenos de ressuscitação era, na verdade, um fenômeno de materialização. Mas e no caso
caso de Lázaro, por exemplo, que voltou à vida, foi uma materialização? Lindeza, ele já estava, fala que o corpo dele já estava em decomposição, Uhum. né? Ali é o ponto, sim, que eu mais fico em dúvida. O da menina morta, Sim. na verdade, ela não tinha de fato morrido, tanto que Jesus fala, só estava dormindo. O que é esse dormindo? Tem doenças que, inclusive, assim, já aconteceu com um ator brasileiro. Que a pessoa era dada como morta. Ela perde todos os sinais vitais. Ela perde todos os sinais, ela é dada como morta, é uma doença rara, é dada como morta. E aí, só que o problema desse ator foi que só quem sabia era o médico. O médico tava viajando. Né? E tipo assim, foi dado como morto, fez um enterro e tal. O caixão tava revirado. E aí abriram o caixão, chegou lá, o caixão tava todo arranhado por dentro. Imagina, Thiago, se acordar. Então, assim, num resgate espiritual, diz que é um espírito que tipo, já fez a bondade e desejo de enterrar a pessoa viva. Consciente. Entendeu? O espírito fez consciente de enterrar a pessoa viva. Porque teve muitos casos, assim, né? Na história você vê, muita gente foi enterrada viva. Misericórdia. Então, o que acontece? O espírito, para se redimir, ele numa encarnação coloca ali para ele, tipo, sei lá. Aí suposições, né, de karma, que às vezes o próprio espírito pede para se redimir, ou ele é colocado ali para ele exatamente ficar na memória a sensação do que é. Às vezes pode ser a própria espiritualidade que coloca, porque é um espírito que às vezes pode estar repetindo erros. Então ele coloca naquela situação para ele ser enterrado vivo, para que ele tenha na memória a sensação, para ele não querer causar isso mais ninguém. Então pode ser por vários motivos. Então, assim, o que eu vejo aqui no aspecto da transfiguração é que... Na ressurreição, né? Não, no aspecto da transfiguração, da passagem aqui. Eu ainda não entendi aqui o porquê Jesus escolheu Pedro, Tiago e João. Quer ver? Em Mateus, vamos ver aqui. Em Mateus 17, 1, porque Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para subir ao monte para transfiguração. Eu pesquisei aqui em relação ao Moisés ressuscitar, fez a referência exatamente à transfiguração e que que Jesus estaria ali ressuscitando Moisés, porque, ou seja, Elias não tinha morrido, né? Tipo, só subiu ao céu, direto. É umas coisas que eu não entendo, assim, que não... Enfim, mas anyway. E que nesse momento ele ressuscitou Moisés para estar com ele ali, né? Aparecer com ele no monte. Só que, tipo assim, se ressuscitou e voltar à vida do corpo, como é que ele sumiu e não apareceu mais? Não tem relato dele aparecer mais. Só essa vez, né? Então, tipo assim, pra mim, eu tenho entendido cada vez mais, estudando a Bíblia, estudando o Espiritismo, que o fenômeno da ressuscitação nada mais é do que um fenômeno de materialização do espírito. Porque a gente vê vários casos que o espírito ele tende a aparecer, quando ele, né, manifesta, ele tende a aparecer ou mostrar a forma da última reencarnação, da última existência, né, da última vida. Ou de uma forma que é mais conhecida. Por exemplo, Emmanuel já apareceu como o senador romano. Entendeu? Quer dizer que foi a última reencarnação dele? Quer dizer que é a forma que ele mais gosta? Não, mas, por exemplo, ele pode ter se manifestado ali, né, por já ter consciência, porque a gente vai ter consciência. Tem noção, Cristian, que a gente vai ter consciência de 2 ou mais reencarnações quando a gente tem a capacidade realmente de receber aquela coisa? Imagina você chegou na evolução e saber que você já foi assassino de sua mãe. Imagina você chegando, você morrer aqui agora e descobrir que na reencarnação anterior você veio como mãe exatamente para resgatar um débito ali, tipo assim, a gente muitas vezes não tá preparado para ver isso. Minha família de novo, já deixa registrado meu Não, eu tô dizendo assim, para vários espíritos, não. Eu posso pagar todos os seus pecados da minha família. Não. Eu tô dizendo que imagina assim, você teve uma reencarnação, aí veio. Você tá doido, você não suporta Então assim, muitas vezes. muitas vezes você não suporta, né?
E então, a gente precisa evoluir para ter capacidade, às vezes, de ver a nossa última encarnação, Tiago, a gente não evolui nossa hoje. penúltima. A gente tem dificuldade de aceitar A falhas nossa última, dessa a gente vida. tem, não, a gente tem dificuldade de morrer e conseguir enxergar o que a gente fez aqui, tipo, após a A gente existência. não precisa nem morrer. Quantas vezes a gente fica assim, não, deixa eu negar, não fiz isso. Não. Não é? Nem própria vida. E aí eu achei interessante que o esqueci o nome do rapaz lá do Mildin, mas ele traz o seguinte: o que é esse fenômeno da transfiguração? É Jesus mostrando para eles exatamente essa forma da áurea. Porque naquele momento ali ele transfigura a luz e ele nem mostra, eu vejo que a transfiguração da forma que eu vejo no texto, ele nem mostra a forma dele. Eu acho que isso daí já era uma maneira de Jesus mostrar para eles e falar assim, olha, eu sou muito mais do que vocês imaginam, assim, do que vocês conseguem perceber. Não porque eles achavam o máximo, mas assim, a grandeza do espírito. Então eu acho que ele foi lá para mostrar para eles, tipo assim, olha só, vocês acham que ressuscitar a gente, curar as pessoas e tudo isso daí é? Então olha aqui que, que a gente é capaz. Tuf, e mostrou para eles isso. Entendeu? E aí, eis que lhe apareceram Elias e Moisés falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se tu queres, façamos 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro já querendo botar a mão na obra. Tipo, já tem 3 aqui, fechou. Vamos fazer tabernáculo de oração, né? O espaço de oração. Porque em Moisés, lá no, se não me engano, tá no livro de Levíticos, é onde Jesus, assim, Deus determina que ali a gente já sabe que é Jesus fazendo aquelas manifestações e orientando, né? Que é a orientação de criar as tendas. Inclusive, isso é importante para a gente entender o porquê Moisés proibiu o povo de consultar aos mortos, que é onde o pessoal todo condena os médios. Entendeu? Porque, na verdade, se a gente for olhar, junto com essa mensagem da proibição, ou um pouco antes da proibição, foi orientado o quê? Cria a tenda e só quem for autorizado a entrar na tenda que vai receber a mensagem direta. Ou seja, ali fica claro que somente quem estava preparado ia exercer a mediunidade, ou seja, ia consultar e ia ter o acesso às informações Porque se espirituais. você não está preparado, a chance de você acessar esses espíritos que E o que está querem te proibido, confundir. o que está proibido é a consulta Mau aos uso, mortos né? que ficava exatamente naquele uso, porque as pessoas, a gente vê isso, gente, claro, lá no Êxodo, quando eles criam um bezerro de ouro, que Moisés deixa eles lá um pouco, eles já vão adorar outros deuses, ou seja, vai perder toda a referência. Então, ou seja, se você que está nesse padrão vai consultar os mortos, você vai consultar para quê? Para curiosidade, para má prática, entendeu? E aí é onde o espiritismo não só confirma, como aprofunda nessa referência. Entendeu? Então, assim, nesse aspecto, inclusive o Aloysio trouxe uma referência que eu achei interessante, porque era uma coisa que eu estava meio questionando, que é a apresentação do Espiritismo como a terceira revelação, porque ele fez o questionamento lá, né, que muitos espíritos odeiam a Bíblia e tal, não gostam da Bíblia, aí ele trouxe a referência que eu até achei interessante, que eu me identifiquei, que assim, ó, tem 2 tipos de espírito que odeia a Bíblia ou já com a Bíblia na mão já fez muito mal, ou sofreu mal pelas pessoas. Então, tipo assim, então você cria aversão e não quer saber. Você ia falar alguma coisa? Não. E aí eu vejo, Deus, assim, que nesse aspecto, a transfiguração é exatamente Jesus mostrando essa Essa aura, outra face, né? mostrando, tipo assim, cara, ó, isso aqui que vocês estão vendo é fruto de trabalhos de séculos, de milênios. Tipo assim, ó, é como se fosse assim, ó, eu estou orientando vocês para uma caminhada, é isso aqui, ó, vai levar vocês a isso aqui. Então, é como Jesus, é uma coisa que eu achei interessante que eu tô vendo aqui na inteligência artificial, já é Jesus convidando eles a uma intimidade. Então, assim, e aí, trouxe até uma referência que já era preparando eles para fortalecer a fé antes do sofrimento, sua Sim, paixão, porque sua depois ele vai paixão. falar daqui de novo.
né? Né? Ele vai falar. Eu acho que eles E queriam. foi igual eu te falei, foi os mesmos 3 que ele escolheu pra ir no Getsemane. Que ele dormiu, que eles dormiram, né? Pode falar. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ou seja, então eles tiveram aí 3 confirmações da grandeza de Deus, de Jesus, né? Que ele teve a transfiguração, teve Moisés e Elias do lado, e teve Deus falando, falou: Esse é meu filho amado. Então, ouçam o que ele tá falando, né? Tipo, deem ouvidos a ele, né? E Foi... os pode falar. Não, eu ia continuar. Pode continuar. Eu só ia falar que foram os 3 mesmo. É? Então, ou Olha seja, só. nessa transfiguração, Jesus já estava mostrando, tipo, O João é o que ficou a com a forma Maria? espiritual. O João foi... E esse Tiago? Quem que é esse Tiago? É o irmão é o Tiago Maior, que chama de Big James. Ah, é por isso que é Big James. Eu tô assim, mas eu não lembro de Tiago, né? Outro Tiago. Não, tinha 2 Tiagos. É. Tinha o Big James, que era tipo o Tiago Maior e o Tiago Menor. Aí eles falavam Big James e só o James. Isso. Entendeu? Que era só que em português eles falam Tiago Maior e Tiago Menor. Só que em inglês é só o Big James e o James normal. Não. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande... O que é isso? Caíram sobre os seus rostos? Não entendi. Caíram sobre... Ah, será que caíram sobre os rostos? Qual o versículo? O 6. Ouvindo isso, os discípulos prostaram-se com o rosto em terra e ficaram Eu falei que era assim, aterrorizados. caíram, né? Caíram sobre o rosto. Acho que era tipo um ato de reverência em Deus, até onde eu entendi. Mas eles estavam com medo lá. E tiveram um grande medo. A gente é uns pau de bosta mesmo. A gente tá com Jesus ali. Não é? Nós estamos com Jesus e ficamos com medo. Eles tiveram medo. Deixou claro ali. Tiveram medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. Ou seja, quando eles voltaram de novo, já não tinha voz. E não que é, né, com essa nuvem luminosa. E os dois já tinham vazado. Mas qual que é Eles não dão detalhe do que Moisés e Elias estavam falando com Jesus, né? Qual será que é? Moisés, pra mim, faz sentido ele aparecer aí. Eu não entendo a aparição de Elias. O que é? Eu nunca li Elias. Elias, ele é citado na Bíblia, se eu não me engano, no livro de Samuel, primeiro, se eu não me engano, e também no... Ele é basicamente um profeta que teve uma missão de alertar lá um período da Israel, quer ver? Deixa eu lembrar aqui, lindeza. Engraçado que eu sempre vejo sobre ele. Ele foi um profeta que trouxe um reforço para Israel para acabar com a idolatria e a adoração de um único Deus, porque eu estava vendo o seguinte, o que representa a aliança de Deus com Abraão? É exatamente a referência do monoteísmo, que é a adoração de um Deus único, que até ali era aquela cultura principal grega de vários deuses, né? Então a aliança de Deus com Abraão, ele está muito nessa coisa da adoração de um único Deus, da referência do início do monoteísmo. Mas é interessante a gente falar dos gregos aí, porque lembra que no capítulo, no versículo 16, eles citaram os gregos falando que os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos pedem sabedoria. Mas é engraçado, né? Porque é uma coisa que eu tô refletindo aqui agora. Pedem sabedoria, mas que tipo de sabedoria? Porque isso fica claro que no berço
do conhecimento, que era Atenas, foi a cidade que teve mais indiferença ao receber a mensagem. É mesmo? Então era uma sabedoria de saber mesmo do ego, né? É, uma sabedoria, tipo Não é uma assim, sabedoria divina, na verdade, né? acho que eles conseguiram todo um conhecimento, tanto que virou berço do conhecimento, não da sabedoria. Boa observação. Porque isso Boa fica claro observação. isso fica claro no livro Paulo Estevão, que foi a cidade que ele sonhava em conhecer, sonhava em visitar, levar a mensagem de Jesus, e foi a cidade, assim, que foi o maior nível de diferença. Primeiro que as pessoas, assim, ele falou que depois de ir em Atenas, que ele preferiu as chicotadas e as apedrejadas que ele teve nas outras cidades. Porque foi o que a indiferença pesou. Porque, tipo assim, onde ele achava que as pessoas mais iriam receber a mensagem, foi tipo aquele balde de gelo, assim. E muitas pessoas passavam, olhavam, tipo, com uma indiferença. E engraçado que, tipo, normalmente hoje no mundo a gente vê, né? A gente faz isso. Depois disso eu comecei a ver, assim, a diferença, às vezes, que... E aí, as pessoas, tipo assim, ouviam a palavra e, tipo, era aquele público da beira do asfalto e da rocha, que, tipo assim, foi os dois grupos que, assim, ó, uns nem, tipo, deram, ou seja, vieram os passos e levaram, e os que nasceu alguma coisa, tipo, a coisa não crescia, não expandiu nas outras cidades de se formar comunidade, igreja, essas coisas todas. Então, e erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ah, lindeza, agora eu tô entendendo a aparição de Elias, a forma de Elias, porque o Elias ia ser o precursor do Messias, porque o Elias é o João Batista. Então, ou seja, aí a gente vê claro, a gente já viu que o João Batista morreu, né? Uhum. Não já vimos? Já? Já. Então o que aconteceu? Qual foi a última reencarnação do Elias? Foi o João Batista. Mas ele aparece exatamente porque ele era o profeta que trabalhou lá a questão de um único Deus. E ele foi né, foi através do espírito de Elias que o Elias foi o que foi responsável por anunciar o Messias, né, na figura do João Batista. Então, para mim, né, tipo assim, se eu tiver certo, o Elias está aparecendo exatamente para formar a referência o seguinte: é como se fosse o Moisés responsável por trazer a primeira revelação e o Elias por anunciar a segunda revelação, que era o Messias. Entendi. Então, aqui eles estão perguntando. Então os escribas. Então, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim como farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. ou seja, se os discípulos, o Jesus falou do Elias, falou que na verdade ele já veio, e os discípulos entenderam que se tratava de João Batista, eu acho essa mensagem ainda mais clara do que a que está lá no capítulo E aqui 3 não de João. desmente, né? Aqui ele não desmente, não fala nada. Fala, então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Pronto. Ou seja, se eles entenderam, quer dizer que houve uma comunicação clara ali. Sim.
Quantas vezes Jesus falou e os discípulos falaram assim, Mas você explica isso aí porque eu não entendi direito. Sim, bom, Você tá querendo dizer isso aqui? Tipo assim, vocês não entendem nada, vocês não entendem nada. Quantas vezes Jesus chamou a atenção deles que, tipo assim, que eles não estavam tendo fé, não estavam acreditando, e nesse momento, bem colocado também, além de eu não corrigir, tipo, é um reforço. E quando chegaram, ou seja, quando eles desceram, a multidão aproximou-se-lhe. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tende misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Traze-me-lo aqui. Sabe o que eu fiquei pensando, Inês? Ó geração incrédula e perversa. Ele estava falando isso dos próprios discípulos. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Né? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-los? Ou seja, então, os discípulos que estavam lá embaixo é que estavam, o Senhor foi com os filhos dele, com o filho dele, com os discípulos que estavam lá embaixo. Aí o que eu fiquei pensando? Tava todos os discípulos, os 12, vamos supor que estavam os 12 discípulos lá embaixo. E aí Jesus falou assim: Pedro, João, Tiago, quero que vocês subam comigo lá no monte. Beleza, os 3 foram. Os outros discípulos ficaram lá embaixo e falaram assim: pô, velho, mas por quê? Por que chamou os 3? O que tá pegando? Tô lembrando que no The Chosen, às vezes, tinha umas coisinhas assim, né? Tipo assim, pô, mas e é do humano, né? É do ser humano. Imagina, você tá com o Messias. O Messias que vai libertar o nosso povo. E ele tá chamando só os 3 pra ir com ele lá no monte? Por que ele tá indo lá com ele no monte? Aí eu fico pensando, será que nessa hora eles deixaram as más inclinações falarem mais alto? Também? Sabe, do tipo, pô, velho, por quê? E tal, não sei o quê. E tudo. E aí você baixa a vibração e você não consegue nem... Entendeu? Não sei. Foi uma coisa que me veio aqui. Então eles perguntaram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Ah, interessante isso, né? Porque, ou seja, ele fala da fé, mas ele coloca, mas... Ou seja, você pode até ter fé também, mas se você não estiver em constância, vigilância e oração, você vai ter dificuldade. Olha só, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então, quantas coisas, lindeza, que a gente pode passar na nossa vida, que não é o simples fato de você ter fé, você também está em constante oração e vigilância. Porque eu acho que o jejum também, ele é de uma maneira que a gente vê hoje, o jejum ele desperta seu estado de presença, ele desperta um estado de consciência maior. Então, olha a importância também. Aqui no Evangelho, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé. Tem uma observação aqui que eu acho interessante, que é o seguinte. Quando a gente acredita na gente mesmo, naturalmente a gente consegue executar coisas maiores quando a gente está duvidando, certo? Então, ou seja, só com essa força, não acreditar na gente, a gente é capaz de mais. Mas nesse sentido, aqui alerta que Jesus estaria falando ali de um sentido moral, que é além do fato de acreditar na gente, é o fato de realmente se conectar com Deus, né? E ter também ali uma pureza de coração, de ter uma observação do seu comportamento, dos seus pensamentos, etc. Alinhamento, né? Então, essa força moral. Então, quando Jesus fala dessa geração perversa,
É porque ainda, igual você falou, ainda tem a baixa vibração, ainda a gente perde a conexão, ainda a gente afasta. A gente não tem nem essa primeira força, às vezes, de acreditar na gente mesmo, né? E aí, se a gente não tá acreditando nem na gente mesmo, como é que a gente vai transpor e vai conectar com uma força maior? Igual. Então, essa força moral tá nisso, né? Ou seja, esse aspecto moral, né, de que a fé transporta montanhas, é da gente transpor as dificuldades, Sim, a má as vontade, montanhas que a gente tem, a má né? vontade. Boa observação. Não só a gente tá falando, né, das montanhas físicas, é das montanhas que a gente coloca dentro da gente, que estão, né? E que trava a gente, né, que cria resistência pra gente não evoluir. Boa observação mesmo. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e mata-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Já é a segunda vez que ele fala, não é? Com Pedro ele falou também, não foi? No dia que ele virou com Pedro e falou retiro de Satanás, ele estava falando disso. Que ele seria entregue, que ele passaria por tribulações, que ele sofreria. E ele falou, de jeito nenhum isso vai acontecer com você. Né? E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Qual tradução você tá lendo aí? Não sei. Almeida Corrigida Fiel. Esse texto aqui é um... Você falou que tava usando a NVI. Eu tava. Hum? Semana passada eu tava. Será que muda pra você aí? Você marcou o versículo que tava aqui? As dracmas são os impostos. Então, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de Você tá duas... lendo tudo, mas depois você vai vir cobrindo ou já tá lendo e já tá... Já tô lendo, cobrindo. Então, acho que a gente podia separar aqui, ó. Fechar. Porque esse capítulo ele tem 5 passagens. Uma, a transfiguração. Depois é a vinda de Elias. Então, sim, só para fechar aqui essa parte de Elias, entendendo a participação de Moisés, a participação de Elias, a gente falou. A questão aqui da interpretação dos discípulos, assim, onde Jesus fazia referência que Elias já veio. Ele não falou quem foi, só falou que veio. Ou seja, nesse momento, assim, ó, então os discípulos entenderam que era João Batista. Então, Pra mim também tem a passagem de Deus, com o próprio Deus falando que ele era o filho, que era pra escutar ele. ótimo. E o que você vê nessa parte? Nossa, essa parte pra mim era como mostrando realmente. Mas é a minha pergunta. Se aqui o Deus estava falando e muitos falam que Jesus é o próprio Deus, então quem que estava falando? O Espírito Santo? Se é a Santíssima Trindade? Assim, ó, muitos falam que Jesus é o próprio Deus. E nesse momento, qual versículo tá mesmo aqui? Peraí.
acredito. Sabe quando a gente fala que nós somos um só? Eu acredito que sabe aquela coisa de extensão? Aqui não fala que é Deus falando. Saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Ou seja, fala que é o filho amado. Não fala que é Deus falando, mas se este é meu filho amado em quem me agrado, Jesus não fala que ele é filho de Deus? Então a gente entende que era Deus falando. Mesmo porque Jesus, quando ele tá para ser crucificado, ele fala: ó Pai, por que me abandonaste? Ou seja, ele tem o Pai. Outro dia eu vi uma pregação em Deus que trazia essa referência de Deus. Porque assim, ó, quais são as características de Deus? Onipresente, onipotente e onisciente. Onisciente. Você já ouviu falar do fluido cósmico universal? Que é a mesma Seria aquela massa como se fosse matéria-prima universal. E aí, ou seja, se é matéria-prima universal, e isso ocupa 100% do universo, porque os cientistas só conseguiram hoje entender que apenas 3% do universo é matéria densa, ou seja, a matéria que eles conseguem perceber. Os outros 97%, eles falam que é como se fosse ocupado pelo nada. Só que esse nada é o fluido cósmico, que tipo assim, é como se fosse aquela matéria-prima que está inerte ali para ser trabalhada e ser criada. Né? Ou seja, nós temos 97% de possibilidade de criação. E é interessante que falando que a gente explorou até hoje o nosso cérebro, só uma porcentagem ínfima, né? Tem alguns cientistas que já falam que, tipo assim, que tinha aquela história lá dos 10%. Mas dizem que é menos. Diz que é 5%. Eu ia falar que era 3 ou 4. Aí. Então, assim, nesse aspecto, eu vejo o seguinte, tem uma teoria, eu já vi que, acho que até dentro do espiritismo, não sei se é uma teoria, o que é, eu até tenho que terminar de ler, se não me engano, talvez está lá na Gênesis, que é como se esse fluido cósmico que está em toda parte é como se fosse Deus. E nós somos parte disso. Sim. Então, ou seja, o Deus é exatamente essa parte coletiva que, assim, quando começou tudo, quando originou, a gente não tem ideia. Né? Porque vai lá do menos ao infinito ao mais infinito. Então, a gente não tem referência. Assim, pô, mas inventou o ser humano, como é que criou e tal. Falei, Deus, mas tipo... Então, assim, é igual aquela discussão que tinha do ovo da galinha. Então, assim, a gente não tem essa compreensão. Mas é como se esse fluido cósmico fosse essa referência, porque fala do pó viemos, ao pó retornaremos. E esse fluido cósmico é como se fosse esse pó. Então, ou seja, quando a gente evolui a chegar ao estado de divindade, é como se a gente voltasse a essa matéria tão etérea que Tá em tudo, né? tá em tudo. É por isso que fala da conexão. Tipo assim, igual fala do bater de asa da borboleta. É porque tá, né, do efeito lá do caos lá. Teoria do caos. É justamente isso, porque tá tudo conectado. A gente acha que não, mas tá tudo conectado. Então, se eu tô desejando mal, se eu tô fazendo alguma coisa para prejudicar e tudo, eu acho que eu não estou sendo prejudicado. Eu posso até não sentir nessa vida, nas próximas vidas, mas à medida que eu vou ganhando consciência, aí por isso é que você começa a querer livrar daquilo ali. Tipo assim, velho, isso não me faz bem. Tipo assim, meu, o outro, ele pode permanecer com aquilo ali porque a gente não. O outro tem um livre-arbítrio. Entendeu? Só que eu já tenho consciência que não, por isso que ele falou. Por que ele falou que amai os vossos inimigos? Porque, tipo assim, do contrário, tipo assim, vocês estão fazendo o mesmo que os hipócritas lá, que amam, né? Tipo assim, os seus. Então, assim, velho, é muito. No livro O Curso em Milagres fala que enquanto. Por isso que fala da ovelha, enquanto tiver uma ovelha, ou ele vai lá, o pastor vai lá. É por isso. Porque enquanto tiver um, a gente não vai estar nesse todo. Entendeu? E no livro Um Curso em Milagres, e eu comprei o curso em amor, né? Que o curso em Milagres é a mudança da mentalidade. E um curso em amor, o curso em Milagres é a transformação da mente. E o curso em amor é a transformação comportamental. Eu comecei a ler, não entendi não, filho. Compreensão tá baixa. Compreensão tá baixa. Eu deixei lá no canto, uma hora a gente conversa.
Porque, tipo assim, eu falei, não, vou ver, porque pra mim é muito denso ainda, tá muito denso. O curso em Milagres, eu fiquei assim, o curso em Milagres eu apaixonei, eu quero no Brasil, que eu vou comprar ele em português. Tem um livro de exercícios e tal, não sei o que, com explicação, eu quero comprar esse, ele é em português. Que pra mim foi uma virada de chave, quando eu fiz o curso em 2020, com a Maria do Sol. 2020 não, 2021, né? Então, você tava aí falando, né, de Deus, tava trazendo 5 pontos. Então, quando o Senhor aparece ali, tipo assim, uma voz falando, a gente pode entender que é realmente essa voz de Deus, que a gente não consegue compreender, mas eu vejo um olhar que pode ser exatamente assim. Porque um projeto como a vinda de Jesus, cara, você tem uma legião de espíritos que estão trabalhando para aquele propósito. Então, assim, Jesus é como se fosse aquele coordenador e falou assim, cara, eu vou lá fazer esse trabalho. Mas você deixa uma outra equipe, e isso fica claro, Indeza, quando aquele soldado romano lá, quando aquele soldado romano falou assim, tipo assim, cara, assim como eu, né, tenho equipe e mando, você também, cara. E aí ele fala, o que Jesus responde? Nunca vi fé maior nem entre o povo escolhido. Olha, Inês, eu acredito que seja Deus, porque eu acredito que realmente seja Deus. Porque em várias passagens da Bíblia, ele falava que ele ia para se reconectar, ele pedia ao Pai, entendeu? Eu não sei, assim, eu acredito que seja Deus mesmo. Beleza, assim, pra mim são tudo suposições e crenças, não é desmerecendo. Mas assim, a gente tá num nível de compreensão ainda que tem muita coisa. Você tem noção que até pergunta que o Kardec faz do espírito, tem espírito lá que já tá no nível de evolução que fala assim, nem a gente compreende. Nem a gente sabe responder essa pergunta aí. Então, assim, é por isso que quando eu vejo alguém assim, enchendo a boca pra falar assim, não, a verdade é essa, eu falei, cara, então você é Deus, né? Porque se você determina a verdade, então assim, de duas, uma, ou você é Deus, ou você está querendo se considerar um Deus, ou então você está numa conexão 100% com Deus, né? Então assim, eu vejo que a gente está no exercício de buscar a clareza do que é a verdade. E aí a gente faz suposições, muitas vezes, né? Coloca suposições, e que eu acho interessante aquele áudio acho que de ontem, ou de hoje, não sei, falando das suposições. Que áudio? Do Elton lá, quando ele fala das suposições, entendeu? Porque assim, a abacate. gente faz uma suposição de um momento ali, às vezes para conseguir estabelecer uma hipótese, uma compreensão, mas a gente começa a tratar essa suposição como Que verdade. nem é verdade. Ok, tudo bem você acreditar, ter essa visão. Por isso que fala do estado de presença e o olhar do observador. Para você se abster das emoções, se abster das suposições e ver os fatos. E a comunicação violenta, ela fala o que? Fatos. E teve um dia que eu achei uma explicação muito interessante. Mas às vezes, Inês, assim, só um parênteses, eu não vejo tanto problema na suposição desde que você assuma que é uma suposição. O problema é que muitas vezes a gente cria uma suposição e trata como verdade. A maioria das vezes a gente cria uma suposição e essa suposição a gente enche de sentimento, uma carga emocional grande, e a gente fala, ah, isso é verdade. Olha, mas não é verdade. Entendeu? Então, é muito interessante a gente falar do estado de presença e o olhar do observador, é que você olha de fora, tirando o máximo de carga emocional que você consegue, né? Que às vezes você não consegue tudo, então você tem as suas limitações. Você tira o máximo e tenta olhar aquilo com um olhar de observador. Aí que vai falar a pessoa, nossa, a pessoa é fria, a pessoa é assim. Não, tá buscando a clareza, buscando os fatos, buscando olhar com um olhar de observador. E aí eu acho que aí você tem menos suposições e mais fatos. Não quer dizer que você esteja com a verdade, você falou. Mas você consegue olhar mais os fatos, né? Por isso que fala que a pessoa emocional demais, ela se torna emocionada, né?
Não é uma emoção que é o problema da pessoa. O problema é a pessoa emocionada. Porque a pessoa, tipo, se deixa ser governada pela emoção, né? Sim. Ela não utiliza a emoção para poder processar as coisas, ela se deixa ser guiada pela emoção. E é interessante que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, a gente olha assim que basta, às vezes, um escorregão, a gente volta para esse padrão. Sim. A gente acha que tá muita coisa, que venceu, a gente só, às vezes, é o que eu falo, a gente só subiu no monte, enxergou um pouquinho e a gente acha que tá. Aí você cai do mesmo jeito. Basta você escorregar lá que você, tipo. Orar e vigiar não é à toa. Tem a outra parte que você... Aí na cor do jovem possesso tem um ponto aqui que eu queria trazer, assim, ó, que os discípulos perguntam, por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus responde, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. E o ponto que eu vejo, assim, uma vez eu tive uma compreensão de enxergar esse grão de mostarda como Jesus falando assim, se vocês tiverem uma fé com toda a sua vontade, com toda a sua capacidade, vocês vão conseguir fazer isso. Ou seja, se você... Porque assim, ó, esse grão de mostarda é isso, assim, ó, porque diante do universo, nós somos um grão de mostarda. Concordo? Eu concordo. E tem uma outra parte que eu penso o seguinte, a fé de vocês é tão pequena que se vocês tiverem um trisco, você já consegue fazer muita coisa. Entendeu? Que eu vejo os dois. Só que eu vejo, Thiago, que ele fala pra gente o seguinte, gente, vocês têm tão pouca fé que um tiquinho você já consegue fazer milagres. Já ouviu falar no homem bully? Ah. É homem de pouca fé. Então, mas pensa, porque se ele fala assim, porque a fé de vocês é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, entendeu? Nada lhe será impossível. Então eu acho que o grão de mostarda, lindeza, ele pode ser um grão de mostarda mesmo. Tipo assim, gente, vocês estão achando que precisa de muita coisa? Não é. Eu acho que é muito mais ele olhando o seguinte, a nossa disponibilidade pra poder agir, sabe? Pra poder buscar, tipo assim, é pequeno. Eu nunca vi grão de mostarda, mas dizem que é muito pequeno. Não sei falar, comparado a quê? O grão de mostarda comparado a... É grande, né? Mas ele tá falando de vocês. Vocês, com a magnitude que é o ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus. Eu pensei nisso. Não sei. É tipo assim, Tiago, você já parou pra pensar que o mínimo que a gente transforma a nossa mente, o mínimo, igual você falou, a pessoa, a gente não acredita na gente mesmo, tudo como é que a gente vai conseguir fazer as coisas? Você muda um pouco a mentalidade. Você já viu como é que já muda muita coisa? Entendeu? Tiago, uma atitude que você muda já não transforma um monte de coisa? Eu acho que é isso. São as pequenas mudanças que fazem e a constância daquilo, sabe? Então eu acho que ele pode estar se referindo a isso também. Entendeu? E eu concordo com você que tem aquela outra parte também, crendo de todo o seu coração, ou seja, com toda a sua força também. Então eu vejo que pode ser os dois mesmo. É a pequenez do tipo assim, velho, vamos parar pra pensar. Se você muda uma atitude, se você se compromete a mudar uma atitude, por menor que seja, ela causa transformação em Deus. Sempre causa transformação. Entendeu? Seja para positivo ou negativo. E o outro lado também, se você acredita de todo o seu coração e move e se movimenta, também tem uma transformação muito grande. Quantas pessoas aí que não fizeram um monte de coisa com simples atitudes? Vamos pegar o Divaldo Franco com a Mansão do Caminho. Ele não começou grande, mas foi ali, ó. Da mesma forma que a gente não tropeça em pedra grande, ou seja, coisa pequena que faz a gente escorregar e é coisa pequena que faz a gente crescer. Então, assim, eu acho que tem os dois pontos. É de todo o seu coração, tipo assim, com toda a sua força, com todo o seu ser e nas mínimas coisas, assim. Então, eu vejo que pode ser os dois. Acho que cabe os dois, sabe?
Mais alguma coisa que você queira acrescentar? E aí depois ele acrescenta aqui, né? Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, você precisa estabelecer uma Ou seja, a gente conexão, tem que. Isso é importante, né? Da né? gente estabelecer uma conexão e se elevar, né? Porque o jejum, pelo menos entendo, que é exatamente você se privar, às vezes, de coisas que, né? Quando é o jejum, você Não tá ali só muito comida, preso, né? né? Eu, É, eu não olho só comida, mas é se privar realmente e eu acho que é tudo aquilo que te. se elevar de alguma forma, né? Sim. Acho que tudo aquilo que pode te fazer cair e você decidir se abster daquilo ali. Porque o que a gente fala quando fala em jejum, especialmente nós, né, na Igreja Católica? Pô, período da quaresma, jejum e tal, a pessoa não bebe e tudo. Só que aí o que acontece? Quando termina a Termina em quaresma, furro, não, esse não é o propósito. O propósito é você se deixar reequilibrar, né? para você virar e falar assim, isso já não tá mais na minha vida, isso aqui eu tiro. Ou seja, eu me abstenho disso agora, a partir de agora. Entendeu? Eu vejo assim, tipo, e a oração é a gente se manter mesmo. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente começa a ter propriedade para usar na nossa vida, né? E ser fonte de transformação, né? E aí, avançando aqui, quando, nos versículos 22 e 23, quando Jesus prediz a morte, é a segunda de 4. Ah, tá. Que Porque a eu primeira foi peguei, semana. quando foi a primeira, eu fui mapear 16. quantas que eram. Aham. Por que Quantas que eram. 4, né? Achei que sempre tem 3. São 4. Porque, na verdade, ele anuncia 3 vezes e a quarta é a confirmação lá na Santa Ceia. Que ele fala Que que, ele é tipo assim, pego chegou a já. hora. Que ele avisa que tá chegando a hora e confirma, entendeu? Tipo assim, ele só valida ali, tipo assim, ó. Vim falando com vocês aí e tal. E é E, tipo, interessante, chegou a né? hora. Qual a hora que ele sua sangue? É durante o processo ou quando ele estava no monte? Acho que é na cruz já, né? Ou quando ele tá no caminho da ressurreição lá. Do caminho da cruz. É um desses momentos. Você já chegou a pesquisar essa coisa do. É o ato extremo de dor. É o ato mais extremo de dor do ser humano. Tem gente que antes mesmo de chegar nessa fase já morre. Porque eu nunca vi falar ninguém suar sangue. Você já viu? Ah, não. Porque, por exemplo, eu pensei É em por mim. isso que eu tô te falando, que é um ato tão Porque eu extremo pensei em mim que a pessoa não mesmo. tem compreensão. Muitas vezes ela morre antes. Pois eu tô pensando, por exemplo, no acidente aéreo. Dizem que quando tá caindo e tudo, por causa da pressão, um monte de coisa o seu organismo apaga. É por causa da força G. Os pilotos de caça, essas coisas, eles fazem muito exercício para chegar num nível de força lá que é um dos maiores assim de suporte. É a Fórmula 1, piloto de caça, e os outros eu não sei. Acho que talvez os que vão no espaço, né? Interessante, né, a gente pensar nisso, né, no sofrimento de Jesus, assim, para mostrar pra gente o exemplo dele, para que a gente seguisse, né? Se você for olhar, é muito amor que ele tem pela gente, né? Eu não sei se eu faria isso por ninguém. A gente, por muito menos, a gente já. Eu não faria isso por ninguém. Sério, tipo assim, não sei se eu tivesse um filho, que dizem que é amor de mãe e tal, não sei o que mãe dá a vida pelo filho, né? Eu acredito que mãe, também tem mãe que eu não acredito não. Mas assim, a minha mãe eu não acredito que ela daria. Porque se na hora que ela foi baleada, o que ela falou foi protege a minha filha, não foi me protege, Senhor. Ela falou, me protege a minha filha. E nem era mãe, só tava grávida, né? Entendeu? Ela falou, Nossa Senhora, protege a minha filha. Então, acho que mãe, ainda sim, né? Não todas. Mas imagina o amor dele pela gente, né? E ele pede pra gente amar como ele amou, né? Vamos trabalhar isso, beleza? Não quero voltar pra cá, não. Quero voltar pra um mundo melhor. Vamos trabalhar isso.
Mais alguma coisa que você queira acrescentar antes da gente avançar? Jesus paga o imposto. A gente vai entrar nele agora. Vamos lá. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Dracmas, na verdade, acho que era moeda. 2 dracmas. Era moeda. Deve ser algum valor de moeda, dracma. Moeda. Né? Tipo, igual a Libra, o dólar, acho que é isso. Tá. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. O que me chamou a atenção disso daí, eu quero ver o que você está tirando de interpretação. A primeira coisa, tipo assim, por que os caras vieram lá perguntar para ele? Tipo assim, pô, o seu mestre paga o imposto e tal, tipo assim, qual será que era a intenção dele? Será que já era de prender? Será que era de ver qual é que é, de difamar? Não sei, pensei nisso. E o Pedro falou que paga, mas parece que o Pedro aí não estava muito consciente se pagava ou não pagava mesmo não. Será que pagava? Eu não sei. Né? Mas ele responde que sim, pagava. E Jesus vai e pergunta e tal. Então, assim, não sei se me deu a intenção que não pagava. E aí Jesus falou assim, mas... Porque ele fala aqui, ó. Ele faz a pergunta para Pedro, tipo assim, você acha de quem, né, os reis da terra cobram tributo? Porque se ele é rei, né, o reino dele não é daqui, não sei, fiquei pensando assim, sabe que Jesus esqueceu de pagar imposto? Ele tava, tipo assim, não sei, me veio essa pergunta. Porque ele fala assim, ó, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, né, e pegue e tal, não sei o que, e tire. Então eu pensei, porque e ele falou para pagar o meu imposto e o seu. Então, assim, a sensação que me deu é de que realmente não estava pago. Não sei. Tô falando assim, mas me veio essa... Tipo assim, eu acho que não estava pago. Na verdade, o que eu vejo aqui é como se Jesus estivesse falando que, tipo assim... Se eles fazem questão, né? Não, que, tipo, vocês estão querendo cobrar tributo do filho, né? Tipo, do filho. Só que fala pra vocês não escandalizar, ou seja, né, os reis não cobram imposto dos filhos, cobra das pessoas. E você sabe que foi com José do Egito lá que começou o imposto? É. Por causa daquele período lá de vacas magras e vacas gordas lá. As pessoas que foram imprevidentes, tipo, né? Chegou um momento que eles já não tinham mais como Bancar. cobrir e tal, nada. E aí foi onde, ou seja, por uma boa gestão que eles fizeram, né? Que o faraó fez, né? Colocando o José e ele fazendo uma boa administração, chegou um momento que as pessoas começaram para manter a sua terra, manter isso, eles passaram a tudo que eles produziam, porque é o seguinte, vocês só estão produzindo, só estão comendo, porque a gente está te dando a capacidade. Então, para tudo que vocês Que tem a produzirem, manutenção. tudo que vocês produzirem, um percentual vai vir. Ou seja, eles se tornaram escravos. Então, ou seja, quando a gente tá nessa condição de pagar imposto, né, para numa comunidade, sociedade, é como se a gente estivesse ali como escravo, que a gente tem que estar sempre trabalhando para poder. Manutenção. O que eu achei também interessante que é porque Jesus está mostrando o seguinte, tem as coisas do céu e as da terra. Enquanto você está na terra, você também tem leis para poder seguir. Então, tipo assim, para não escandalizar, cumprir o seu papel. Mas essa referência que eu tô te falando, Inês, mostra para mim até uma coisa que às vezes está subliminar ainda no texto, que é porque Jesus veio para libertar, né?
principais funções é trazer exatamente a liberdade. Só que... Tem responsabilidade na liberdade também. Sim, mas eu tô dizendo essa liberdade não é tipo assim, não vou deixar de pagar imposto. Você quer alguém que ofereceu mais que Jesus? O tanto de benefício que ele gerou? Então, na verdade, uma comunidade indesa voltada em Jesus é a comunidade que não paga imposto. Por quê? Porque as pessoas tornam nível consciência que elas simplesmente oferecem a parte dela. Então, assim, se nós estamos na comunidade que estão todos trabalhando para um bem comum, por que eu tenho que pagar imposto? Se todo mundo está cumprindo um papel, eu não preciso nem de moeda ali, pô. Entendeu? Se tá todo mundo nessa mesma vibração, nessa mesma energia, não preciso pagar imposto, porque tá todo mundo cumprindo um papel e trazendo benefícios para a sociedade. Entende? Você consegue entender esse ponto? Assim, tá todo mundo entendendo o seu propósito, entendendo o seu papel na comunidade, tá todo mundo oferecendo. Você não precisa nem de moeda. A moeda, ela existe exatamente porque a maioria das vezes a gente não entende. A gente precisa de recompensa. A recompensa já é assim, o fato de você oferecer, de você oferecer, porque tudo vai chegar. Por quê? Porque tá todo mundo trabalhando pro bem comum. E uma coisa que eu achei interessante também que eu pensei foi na providência de Jesus, assim, com a gente, com a nossa vida. Tipo assim, vai lá, pesca o peixe, vai estar na boca dele. Aí eu pensei naquela coisa assim, tipo assim, da ave do céu, né? Não sabe, né? O dia de amanhã e tal, não sei o que, mas Deus provê. Eu também vi isso uma forma de provisão. Tipo assim, ok, como é que nós vamos pagar se a gente não tem dinheiro? Aí ele falou, vai lá, abre a boca do peixe. A mesma coisa é a gente, tipo assim, meu Deus, como é que isso vai fazer? Como é que isso vai se dar? E aí vem. Eu vi também como uma coisa de provisão divina. Entendeu? Do tipo assim, pegue, vai lá, abre a boca do peixe, você vai encontrar moeda. Quantas vezes é assim? Eu lembrei da minha avó Lina, sonhou uma vez que eles estavam quando meu avô morreu, e aí tava mexendo nos documentos lá da fazenda, e o advogado tava fazendo um negócio errado, Thiago, que ela ia perder. Ela ia perder uma parte da fazenda, porque ele tava fazendo um documento errado. Aí a minha avó Mas sonhou. intencionalmente ou... Não, bom, parece que era sem querer, mas eu não sei. Aí minha avó foi e sonhou com meu avô falando assim, Rosalina, olha os documentos do advogado, porque ele tá fazendo coisa errada e você vai perder terra. Minha avó olhou os documentos e tudo e falou, meu Deus do céu, ela mostrou pro advogado dele, nossa, dona Rosalina, tava fazendo errado. Ia perder pedaço de terra. Então, olha a providência divina, tem sonho, Deus aparece pra gente, né, em instrumentos e tudo a gente tem. Então, assim, a importância que a gente tá vendo ali da oração, do jejum, né, da gente buscar essa conexão com Deus, pra gente ter cada vez mais clareza nas coisas pra gente. E até mesmo das provisões divinas que a gente nem se dá conta, né? Então, eu vejo isso. É pra eles não se escandalizarem, é o seguinte, uai, mas ele não paga? Ele é o filho do... ele tá falando que é o filho... Mas Imagina. esse de escandalizá-los, eu vejo que não é nem porque ele não paga imposto. É pelo motivo que ele tá falando que não precisaria pagar imposto. Entendeu? Não é escandalizar, tipo assim, ó, de eu não ter pago. Se você não tem pago, você vai lá e paga. Mas assim, o fato de, tipo assim, de eu chegar e ter te falar assim, cara, Eu sou filha. tipo assim, ó, eu tô pagando aqui, mas não precisaria pagar. Entendeu? Então é isso que iria escandalizar. Porque você fala assim, cara, não paguei ainda, mas tipo assim, vou aqui, ó, vou te pagar. Mas ele tá falando, tipo assim, ó, quando eu vejo que assim, ó, mas para que eles não se escandalizem, vão mais e jogam anzol. E quando eu falei assim, não se escandalize, não é porque eu não paguei. É porque eu tô falando que não preciso pagar. E uma coisa que eu acho interessante é que, de novo, ele espera da gente atitude. Vai lá, joga o anzol. Tiago, Jesus não pode virar e falar assim, toma aqui Pedro, moeda. Plim, moeda. Não, mas olha, mais uma vez, ele pede a nossa atitude. Vai lá, joga o anzol. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele. Então, eu não tinha pensado nisso, mas é mais uma vez. Ele espera da gente a nossa atitude, a nossa ação. As coisas não Você são... falando isso aí, eu lembrei também do burrinho, quando ele vai entrar em Jerusalém. O quê? Que ele manda Vai os lá, discípulos lá pegar vai o burro. estar...
E se te perguntar, tipo, fala que é pro... Então, assim, é interessante isso, né? Porque ele tem a capacidade de fazer tudo isso. De fazer parecer do nada, mas ele quer a nossa atitude, ele quer, né? Que a oração é isso, né, lindeza? Acho que a oração é isso, é você pede, né? Você mostra, porque Deus quer que a gente mostre para ele. Ele fala, bate e vai ser aberto, né? E tudo, procure que acha. E a ação mesmo, o agir. Né? Então, assim, olha, eu não tinha não, essa parte eu não tinha, me veio agora, e eu acho que marca muito, assim. Ele pede, vai lá, joga o anzol, e o primeiro peixe, ele não falou em quanto tempo que ia demorar, nada disso, era o primeiro peixe que ele pescasse que ele abrisse a boca. Ou seja, pode ter demorado horas, pode ter demorado minutos, mas ia requerer uma ação dele, né? E ele fala, você vai pegar e vai pagar o meu e o seu. Ele podia fazer a moeda aparecer, né? Mas ele quer a nossa atitude, né? Então esse é o capítulo 17. Terminou, não terminou? Terminou. Vamos aproveitar e fazer a nossa oração de uma vez, agora? Fazer essa oração final do estudo aqui. Pode fazer. Me fiz de início. Deixa aí. Deixa eu ouvir sua voz, oração. Deixa eu só sair. Ela vai ser a mesma, lindeza, do final Vai ser a mesma do final que da outra oração. Vai ser a mesma, não. Encerramento do estudo. Curtinho, agradecimento do estudo. Tá, meu bom Deus, obrigada pelo estudo de hoje. Abençoe nessa casa, que ela cada dia mais esteja repleta da sua presença no nosso agir, no nosso pensar, nos nossos comportamentos. Abençoe os 4 cantos dessa casa. Abençoe o Nico com a sua família, né, no novo espaço que eles estão em Kingston. O Senhor abençoe a entrega da casa, né, que eles moraram por todos esses anos. Né, que o cunhado dele seja muito feliz com os próximos inquilinos que eles tiverem. Que o Senhor abençoe todo o processo, né, deles. Que eles sejam muito felizes nessa casa em Kingston. Abençoe o Jonathan com a sua família. Né, abençoe o Roberto e a Lise que nos receberam ontem com tanto carinho na casa deles. Que o Senhor multiplique as bênçãos na vida deles. Abençoe eles, a família, né, as crianças. Abençoe todos que estavam presentes lá ontem. Eu te agradeço por mais essa semana de estudo que eu e o Thiago a gente se compromete. Obrigada por tudo, que o Senhor abençoe a nossa semana. Também quero te agradecer pelas bênçãos, né, do Nico ter encontrado essa casa, do Thiago ter sido chamado na Tasmania Botanics. Que o Senhor nos ajude, né, a trabalhar cada dia mais tudo que é necessário, né, para o nosso processo de crescimento individual, né, emocional, espiritual, físico. Nesse nosso processo, né, de residência, de desenvolvimento profissional, né, no teste de inglês que o Thiago vai realizar. Né, que o Senhor prepare cada detalhe, né, de todo esse processo. Abençoe as pessoas das Tasmania Botanics que o Thiago vai ter contato, que as portas se abram, né, que a gente estava falando ontem dos anjos da guarda, que o anjo da guarda do Thiago, né, abra os caminhos com todas as pessoas com quem ele tiver contato lá durante o trabalho, para que as pessoas estejam abertas, né, a se relacionar, a fazer o melhor, né, no ambiente de trabalho. E todos os desafios que ele encontrar, que o Senhor esteja à frente, dando clareza, sabedoria nas atitudes, no pensar, no modo de agir. Eu te agradeço por tudo. Me abençoe também essa semana, para que eu consiga entregar tudo que eu preciso entregar. Me abençoe todas as pessoas que trabalham comigo, direta e indiretamente. Obrigada por tudo. Amém.
Quer que eu coloque aqui também o livro? 13 de outubro, 10 meses.